Nossa aula, ela vai ser, a gente vai dar continuidade ao assunto da aula passada. No finalzinho da aula eu vou passar uma tarefa, aliás, vou passar um trabalho para vocês comprarem junto com os pais e também apresentarem de hoje a 8, que vai ser valendo a nota de vocês de geografia. No lugar do teste, a gente vai fazer essa apresentação, Professor, igual eu o mal fiz tá no ano. saindo de casa, então não sei nem se vai ter como eu ir comprar. Mas vocês vão ter até uma semana para preparar isso em casa, certo? Bem bonitinho, vocês vão amarem a apresentação. Misericórdia. Eu não sei, eu ainda tenho um vídeo dos alunos do ano passado. Eu vou ver se eu consigo mandar para vocês. Vocês vão amarem o vídeo. Eu vou fazer do mesmo jeito com vocês. Nossa, eu vou mamar, professor. Preocupa não. Eu vou Aham, mamar. eu sei que vocês vão amarem. É lindo. A gente iria fazer em casa, iria fazer na sala de aula. A gente ainda fez sala de aula. Foi há 2 anos atrás, com a turma hoje do oitavo Professor, ano. Oi? O pior nem é fazer, o pior é que o senhor vai postar, professor. né? Eu tô brincando, eu não vou mostrar não, pessoal. Aham. Professor, Ô, professor, se o senhor já vai mostrar o dele, professor, né? Oi? Oi, tio Eldos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Kermerson. Eu li tio. agora, aí o seu manhã me mandou, aí você me mandou o link do grupo lá pra mim Ok, entrar. Emerson, foi o grupo, o link que eu recebi com o seu número, que a sua mãe me mandou, não veio o seu número, só veio o seu nome. Olha aqui como veio. Eu fiquei. Professor, Depois você anota aí, é assim, professor, ó, 991 991 49 991, 44 sim, 49 certo. 10. Ok, Emerson. Só Aí vai. você pra eu. professor, Oi. troca a foto de parede do Meet, coloca outra. Ah, sim, deixa eu ver aqui. Professor, eu teve que desligar o microfone pra eu rir, porque senão ia atrapalhar. Tá certo. Eu me manda o link do grupo, aí eu vou lá e entro. Aham. Ou você me adiciona. Certo, vou lhe colocar agora. Deixa eu ver. Tá, obrigado. Nada. Esse, né? Professor todo chique. Né? Dos cavalos, deixa dos cavalos. Cavalo, esse aí desse cavalo. Deixa dos cavalos, professor. Aí, Pronto, pessoal. Olha, então eu vou agora. Então a gente vai dar início, dar continuidade então à nossa tem aula, uns cavalos atrás dele. não é? A gente tá aqui no meio do mato, né? Da minha fazenda, só que não. Vejam aqui, pessoal. Então a gente vai dar continuidade ao assunto da aula passada. Na aula passada a gente falou então sobre a formação do planeta, né? Nós vimos que a Terra ela tem 3 camadas. Nós temos a crosta terrestre, que é a superfície. Nós temos o manto e temos o núcleo, que é a parte mais interna da Terra. Cada uma delas tem características diferentes. A crosta terrestre ela é formada por rochas, não é? Nós temos o manto, que é formado por uma substância pastosa, que é o magma, e vamos ter o núcleo, que ele tem dividido em duas partes. Nós temos o núcleo externo, que ele é formado por uma substância pastosa, ou seja, ele é líquido, como uma lava, e temos o núcleo interno, que é a parte mais profunda, também a mais quente do interior da Terra, que ele chega até 6.000 graus de temperatura. Nós vamos dizer que o interior da Terra ele é muito rígido porque ele é formado pelo ferro e também formado pelo níquel, que são substâncias então que são substâncias bem rígidas, são metais. E a gente vai dizer, afinal, quando a gente fala sobre a formação então do nosso planeta, a gente então vai observar que existem várias teorias que falam como é que o universo ele se formou e ele se transformou no que é hoje. Nós vamos dizer que para que os continentes chegassem ao que é hoje, nós vamos dizer que existem duas teorias que vão dizerem e vão tentar explicar
de que forma foi que os continentes eles se formaram. A primeira teoria, ela foi defendida então por um alemão, que foi Alfred Wegener. A gente vai dizer então que ele disse que há milhões de anos atrás, há aproximadamente 200 milhões de anos atrás, nós vamos dizer que todos os planetas estavam juntos. Então existia apenas um único continente, que esse continente ele era chamado de Pangeia. Pan, todo, Gea, terra. Então toda a terra estava junto em apenas um único continente. Só que ele vai formar essa teoria e ela ficou conhecida como a deriva continental. A deriva continental é a teoria então que ela vai dizer o quê? Ela vai afirmar que os continentes se movimentavam através do globo terrestre. E a gente vai dizer que, segundo essa teoria, há milhões de anos atrás, todos os continentes estavam juntos em apenas um único continente. Só que com o passar do tempo, esses continentes eles se espalharam e eles então foram o quê? Se desprendendo dos outros. Nós vamos dizer que essa teoria da deriva continental, ele começou a observar por quê? Porque é como se os continentes eles fossem o quê? Um quebra-cabeça. Todos eles, então, estavam o quê? Eles vão se encaixarem. Então, se eles se encaixam, isso significa que há milhões de anos atrás, realmente, eles estivessem formando apenas um continente. Só que essa teoria da deriva continental, que ela afirmou que antigamente, há milhões de anos atrás, existia apenas um continente e depois ele começou a se quebrar e a formar os 5 continentes que a gente tem hoje, que é o continente americano, da Europa, da Ásia, da África, nós temos da Oceania, não é? E a gente então vai ver aí, pessoal, quando a gente fala da deriva continental, ela vai dizer que existia apenas um único continente, que era chamado de Pangeia, e existia também um único oceano, que era chamado de Pantalassa. Vejam aí, essa teoria da deriva continental é formada então pelo estudioso chamado de Alfred Wegener. A gente vai dizer que ela é provada porque os continentes eles formam quebra-cabeça. Nós vamos dizer também pela existência de rochas de uma mesma espécie em diferentes continentes. Também existiam animais em vários continentes parecidos, só que isso significa o quê? Que em alguma época eles estiveram no mesmo continente. Também vamos dizer que existiu o quê? Indícios de eras de gelo, vamos dizer assim, em diferentes continentes, mesmo em continente, vamos dizer, em continentes tropicais como o nosso. E a gente vai dizer que com o passar do tempo, surgiu outra teoria que ela realmente conseguiu explicar por que esses continentes eles realmente tinham se espalhado e eles então tinham se separado. Essa teoria que explicou por que a superfície da Terra ela se movimenta diariamente, a gente vai dizer que é a teoria chamada de teoria da tectônica de placas. Ou seja, essa teoria da tectônica de placas é uma teoria que afirma realmente e que ela conseguiu provar principalmente o quê? Que os continentes eles se movimentam por quê? Porque a Terra, a superfície da Terra, ela é formada por uma camada de pedras e essas camadas de pedras elas vão estar em cima sobre o quê? Elas vão estar acima do magma, que é uma substância pastosa. Então, o que é que vai acontecer? O interior da Terra, como ele é formado pelo magma, o magma ele é muito quente, ele vai forçar, vai fazer com que a superfície da Terra ela comece a se quebrar e ela vai se dividir em vários blocos de rocha. Como é que são chamados esses blocos de rocha que formam a superfície da Terra? Hein, pessoal? Placas tectônicas. Placas tectônicas, não é? Então a gente vai dizer que a Terra ela não é toda igualzinha formada por blocos de rocha, não. A gente vai dizer que há milhões de anos atrás os continentes realmente estavam juntos, só que essa teoria ela vem dizer que devido à pressão
daquele magma que existe no interior da Terra. Ele vai forçar tanto a superfície que a superfície ela começou a se quebrar e aquele único continente ele começou a gerar vários continentes que hoje existem. O continente da América, europeu, da Ásia, da África, da Oceania, certo? E a gente então vai dizer que são essas placas tectônicas que no total existem 54 placas tectônicas e a gente vai dizer que essas placas tectônicas elas vão se movimentarem diariamente. Nós vamos dizer que uma placa tectônica ela pode se orientar, ela pode se movimentar tanto, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Veja aqui como acontece no interior da Terra. O interior da Terra existe um magma. Esse magma ele vai forçar a superfície, ele vai quebrar. Então a gente vê que a superfície da Terra ela é formada então por vários blocos de rocha. E a gente vai dizer, essas placas tectônicas que formam a superfície da Terra, elas podem ter vários tipos de movimentos. As placas tectônicas elas podem se afastarem uma das outras, então ela vai abrir um grande buraco e esse buraco vai subir lava e vai formar as montanhas lá no fundo do oceano. Nós vamos dizer também, as placas tectônicas elas podem se encontrarem, que é o movimento convergente, elas vão se encontrarem. E o que é que vai acontecer quando as placas tectônicas elas se encontram? Ela pode gerar um vulcanismo, ela pode gerar um terremoto, ela pode gerar um tsunami. Então a gente vê, então, por exemplo, que o movimento das placas tectônicas são terríveis, né? É algo natural, mas que também pode provocar um desastre também no local onde ele vem a acontecer. E a gente vê aí, por exemplo, também a gente pode dizer Ô, que professor, Oi? também pode causar um desastre que tem que fazer um negócio, um trabalho, né? É, isso mesmo. Vai ser isso mesmo que eu tenho que falar? Isso mesmo, Arthur? A gente vê aí, por Ô, exemplo. professor, Oi? tipo assim, esses desastres assim naturais acontecem raramente aqui no Brasil, né? Porque o Brasil ele tá No numa meio de uma região placa assim. tectônica. Os países que estão no meio da placa tectônica não vai existir. É muito difícil. Agora, se um país ele estiver no encontro de duas placas tectônicas, aí diariamente ele vai acontecer. Aqui na América a gente vai encontrar lá na Califórnia que pode realmente ter terremoto por causa da falha de San Andrés. E vamos ter, por exemplo, no Haiti, que ele vai se encontrar bem no encontro de duas placas tectônicas. Então, lugares que estão próximos ao encontro, realmente vai ter o abalo sísmico, vai ter o terremoto, vai ter o maremoto, certo? E também pode ter vários vulcões. Aqui no Brasil a gente não tem. Por quê? Porque nós estamos bem no meio de uma placa tectônica, então isso não acontece aqui. Nem o vulcanismo e nem vamos ter também terremotos. É muito difícil existir, ok? Já aconteceu, já terremoto, já Ok. aconteceu Já. Agora não aqui no mais, não Brasil. por causa do encontro de placas tectônicas. Os terremotos que acontecem por aqui, por exemplo, a Lagoinha, que aconteceu alguns anos atrás, um pequeno movimento da Terra, um tremor, ou geralmente acontece em Caruaru, não é por causa de placas tectônicas, não. Ele vai acontecer porque o solo, ele é formado por terra. Então vamos dizer que a terra ela vai ceder, ela vai abaixar e a outra vai ficar um buraco entre ela. Então quando cede, quando baixa, vai provocar um determinado tremor, mas nada provocado pelo vulcanismo ou também pelo movimento de placas tectônicas. A gente não encontra isso aqui não, Ô, ok? professor, Oi. o senhor percebeu que na imagem que o senhor botou aí tá ao contrário aqui e no computador não tá? E é? Tá ao contrário. Ó. Ah, não, essa não. Esse é lindo, né?
Isso é lindo, né? Não. Pelo amor de Deus, droga pra ver. Chama a ambulância se a menina vai se infartar, meu Deus do céu. Essa Por folhagem. favor, professor, bota no normal. Sem Esse ser um aqui. desenho assim, pelo amor. Esse tá Tá lindo, bom, né? esse. Olha É aqui, isso aí. pessoal. Então veja aqui, olha. Então a gente vai dizer, pessoal, que durante esse período o que é que vai acontecer? A gente vai observar então que esses movimentos são eles então que vão gerarem movimentos internos e externos da Terra. Nós vamos dizer que esse movimento de placas tectônicas que acontece no interior da Terra e foram esse movimento de placas tectônicas que fizeram com que os continentes se afastassem. Hoje, a gente vê que os oceanos eles se afastam e os continentes também 2 centímetros por ano. Então, a gente vê que ainda hoje os continentes eles continuam o quê? Se movimentando. Algo que vem acontecendo há mais de 250 milhões de anos atrás. Então, isso realmente é provado pela ciência. E a gente vê o movimento da placa tectônica, ele vai formar determinados efeitos e efeitos que acontecem no interior da Terra. Quais são então esses movimentos? A gente vai dizer então que o movimento que acontece no interior da Terra, ele vai provocar o que nós chamamos de vários tipos de efeitos na Terra. Entre esses efeitos nós vamos ter terremoto, vulcanismo e o tsunami. Toda vez que as placas tectônicas se movimentam, elas vão provocarem, seja um terremoto, né? Ela vai olha aí como é que a Terra ela vai estar cercada pelas 54 placas tectônicas. Veja que o Brasil ela não vai se encontrar o que não passa nenhuma placa no meio do Brasil. Então por isso aqui é o Brasil, ó. Então a América do Sul, né? Então por isso que a gente não vê, né, nenhuma região então aqui que tenha realmente terremoto, abalo sísmico, né, vulcanismo. Já aqui, por exemplo, no Haiti, na América Central, veja que tem várias placas tectônicas. A região que mais vai ter terremoto, vulcanismo, é na região, então, do continente asiático, que é o Círculo de Fogo do Pacífico. Olha aqui, lá na região das Filipinas, certo? Então, essa região aqui é comum ter terremoto, vulcanismo, ter tsunami, não é? Então, a gente vê realmente que é uma região bem precária, a região das Filipinas. Vamos ver. Durante esse período a gente vai observar que esse movimento das placas tectônicas eles provocam diariamente a gente vê vários terremotos. E o terremoto ele é o quê? Na página 216 do livro de vocês, a gente vai dizer que o vulcanismo começando pelos terremotos, né? A gente vê que na página 217 aí do livro de vocês, a gente vê que vai acontecer o terremoto. E o terremoto é o quê? São movimentos que são provocados pelo movimento da placa tectônica, ou seja, são movimentos que acontecem no interior da Terra, provocado pelo movimento das placas tectônicas, e esse movimento ele sai do interior e ele vem para a superfície da Terra. A gente pode dizer que o terremoto ele vai ter várias partes. Nós temos o hipocentro, que é o local em que vai se originar o terremoto. Nós temos o epicentro, que é o local da professor. superfície onde o tremor ele é mais forte. Oi? Ali tá tudo caindo e todo mundo tava lá. Olha que bonito, tá tudo desabando. Não é? Isso mesmo, pouco sem noção, né, Arthur? Quem ia fazer isso, né? Olha aqui, todo Não, mundo o ia povo sair de hoje em correndo. dia, se ocorrer uma explosão, se o navio estiver afundando, aí o povo diz: peraí, que eu vou tirar uma foto que é pra postar no Instagram. Não é? Todo Registrar esse momento mundo. lindo. Isso mesmo. E É um. desse jeito, né? Todo mundo quer aparecer nas redes sociais, né? Desse jeito mesmo. Olha aqui. A gente vê que o local lá no interior da Ô, Terra. professor. Oi. Aí o navio tá afundando, aí faz o doisinho e sorri. Tira na foto. Não é? Desse jeito mesmo. Olha aqui. A gente vê que o local em que o terremoto ele vai se originar no interior da Terra
é chamado de hipocentro, o local. O local em que mais a pessoa sente na superfície da Terra, ele é chamado de epicentro. Também a gente tem as ondas sísmicas, ou seja, que são as vibrações que vão se espalharem ao redor daquele lugar em que vai ter o terremoto. E a gente pode dizer, existe alguma forma da gente prever ou de alguém realmente medir a intensidade de um terremoto? Tem. Hoje tem aparelhos como, por exemplo, um aparelho que é chamado de sismógrafo. Nós vamos dizer que esse aparelho sismógrafo ele vai medir a magnitude, ou seja, a quantidade de energia liberada, que eles vão medir pela escala Richter, e vamos ter também a intensidade que é medida pela escala de Mercalli, que ele vai medir o quê? A consequência do tremor que aquele terremoto ele vai provocar. Então a gente vai dizer que esse terremoto ele pode ser previsto ou então ele pode ser analisado por um aparelho chamado de sismógrafo, que é muito utilizado. Então vamos dizer que um país ele está prestes a passar por um terremoto, né? Existem em alguns países centros de realmente geológicos que vão analisarem a Terra e eles conseguem perceber em tremores, né, que já estão acontecendo e que podem aumentar ainda mais e provocar um desastre, certo? Então a gente vê que realmente a ciência ela vem aumentando cada vez mais, seja através do aparelho sismógrafo, como também através da escala Richter. Da escala Richter, que ela é feita o quê? Principalmente para medir a intensidade daquele determinado terremoto, tá certo? Olha aqui, o Brasil, ele apresenta poucos abalos sísmicos. Em média, ocorre a cada ano um sismo de magnitude de 1 a 3, na escala da magnitude, né, maior. A gente vê que a escala ela vai de 1 até 10. Então a gente vê que os maiores que tem aqui no Brasil, eles chegam a 4. Principalmente a gente vê, não por motivos das placas tectônicas, mas também ele pode acontecer pelas placas tectônicas que formam o nosso interior, a parte do Brasil, mas a gente vê que ele é provocado principalmente o quê? Quando uma terra ela vai ceder, ela baixa e a gente vai sentir tremores aqui no Brasil. Mas pelo encontro, não. A gente não sente aqui. Ô tio, Oi? aquela época, existe Oi, professor. flecha, essas coisas, arma, na parte europeu, de 2015. Como assim? Emerson, não entendi. Existe arma em 2015. Em 2015, se teve algum. Algum europeu preso? Não. Não? Por causa Professor. por causa da migração, você está dizendo, é? Não, é assim, o senhor entendeu errado. Eu disse, no ano de 2.500 anos, existia arma. Há 2.500 existiam armas bem simples, né? Não armas de fogo, como nós temos hoje, não. As armas de fogo, elas vão serem criadas pelos europeus há 500 anos atrás. Ave Maria. Aham. Lá, quando os portugueses chegaram aqui, havia os arcabuços. Ô, Mas professor. antes disso, não. Oi? É verdade, a gente não sente terremoto aqui, não. A gente sente fogo. Não é? Olha aqui, a gente tem o vulcanismo também para estudar. O vulcanismo também ele é feito do movimento de placas tectônicas. O vulcão é uma estrutura geológica, né? Oi? Vulcanismo daqui é 4 vezes mais. Não, 10 vezes. Aham. A gente é tão quente quanto, né, Arthur? Olha aqui, pessoal. A gente tem... Pai, Oi? nós tá aqui página. Nós estamos na página 216. Tá? 216 nós estamos, viu?
Tá bom, obrigado. Pessoal, olha aqui. Então vamos lá. Então a gente vê aí, por exemplo, pessoal, que existe o que? O vulcanismo. O vulcanismo ele é uma estrutura, né, geológica, ou seja, formada por rochas, criado quando o magma, gás e partículas quentes do interior da Terra, eles escapam o quê? Para a superfície. Ou seja, o vulcão ele é uma estrutura que existe na superfície da Terra, mas que ele vai ser criado por quê? Porque devido ao magma ele ser muito quente, chega um momento em que ele vai escapar. Ele vai furar a superfície da Terra e ele começa então a ser expelido. Ele começa a escapar pela superfície da Terra. Então a gente vai dizer que o vulcão é uma estrutura que ela vai ser provocada por quê? Porque o magma do interior da Terra, ele começa então a sair para a superfície da Terra. A erupção de um vulcão, ela Professor, pode resultar em um desastre natural daquelas regiões que professor, existem ao redor. Oi? vai ter prova do senhor? De geografia, não. Agora de história, quinta-feira. Ô, Agora tio, sim, tá Ah, em história ou em geografia? geografia. Tá. professor, o Oi? senhor gosta de empada doce? Eu gosto. Gosto sim. Eu quero começar a vender só pra mim não ficar sem fazer nada na quarentena. Você tá fazendo? Não, eu quero ver se vai. Eu quero começar. Ah, pois faça, que eu vou comprar. Ué, pode fazer, tu sabe fazer, né? Sei. Eita. Pois é. Olha aí, minha gente, quando a gente voltar pra escola, né? Eu ia em Venturosa só pra comprar a empada doce de Laiane. Pois é, também. Olha aqui. Então a gente vai dizer que a erupção de um vulcão ela pode resultar em um desastre nas terras que existem ao redor. Na Terra, os vulcões eles vão se formarem nas placas tectônicas, ou seja, na margem, nas beiras dessas placas tectônicas. No entanto, a gente vai dizer que existem vulcões, né, que vão serem realmente, né, realizados em pontos mais quentes, né, no encontro dessas placas. Nós vamos dizer que existem vulcões que são ativos, né, são aqueles que estão em atividade. Existem aqueles vulcões que estão adormecidos, que são considerados aqueles que se encontram em atividade, mas que poderão dar sinais de perturbação e entrar de novo em erupção, não é? E a gente pode dizer, existem previsões de erupções, a ciência ela não é capaz de prever com certeza, né, se esse vulcão, quando é que ele vai entrar em erupção e quando ele não vai, não é? O terremoto existe, agora o vulcão não. A atividade vulcânica, ela pode ser considerada, ela pode ser secundária, acompanhada de abalos sísmicos, né? De águas termais, que são águas quentes, e também de geysers, Ô, né? Que são professor, essas águas aí bem altas. Oi? eu sei o que poderia causar isso aí, tá? Ah, é. Olha aqui. A gente Ô, tem aí. professor, Oi? A gente tem aqui um negócio com um vulcão dizendo as plataformas deles aqui, ó. Tipo um vulcão aqui, ó. Ele entrando em erupção. É um perigo da febre. A lava cair em cima de nós. Ave Maria. É sim. ô, professor, Oi? sabe o que causa isso aí também? Sim. Passar trabalhos e mandar botar no Instagram. É, mas vocês vão fazerem. Eu vou dizer agora o que é que vocês vão fazerem. A gente tem aí, por exemplo, o do Havaí, nós temos na Itália, na Indonésia e nos Estados Unidos, que são os maiores. A gente tem também aí o vulcão mais famoso, é o Vesúvio, que é situado lá na Baía de Nápoles, na Itália. A gente tem também aí, por exemplo, vulcões dessa época, a gente vai ver aí, por exemplo, a imagem de realmente, né, pessoas que tentaram fugir, mas que não conseguiram desse vulcão e Ô, elas ficaram dessa professor, forma, as pessoas queimadinhas, né? Oi. professor, volta lá. Fica parecendo pedra. Aham. Eu não falo as pessoas aí. Bom, um monte de gente morreu, vou tirar uma foto. Ó, legal. Não é? Olha aí, tá vendo? Olha aqui vocês, tá vendo? Que chique.
Pessoal, olha, qual é a atividade de vocês? De hoje a 8, eu vou mandar um vídeo quando eu terminar a aula, que vai ser de uma apresentação que os alunos fizeram ano passado. A gente fez em sala de aula, mas o que é que vocês vão fazer? Vocês vão comprarem alguns materiais até segunda-feira e na terça tem que estar pronto, valendo de 0 a 10 pontos. Primeiro, vocês vão pegarem uma tampa, né, a parte de cima da garrafa e vão compartilhar a começar o tela. quê? A fazerem o modelo de um vulcão com argila. Argila é aquele barro que vende, por exemplo, se vocês o Ô, encontrarem onde você... professor. Oi. Em casa, professor. Para de compartilhar. Maria, vai. Professor, garrafa aqui na pedra não tá barato, não. É R$ 300. Ô, professor, onde é que eu vou achar argila aqui na pedra? É o fim do mundo. Aqui não vende argila, não. Onde é que Aqui vai achar aqui em vende. Venturosa? Aqui vende, lá em frente ao mercado de Maciel. Professor, Professor, tá E é baratinho, viu? bem ou tá Pode doente? E é baratinho a professor? argila. Oi. Olha, cada Professor, coisa cada que coisa que o capturar, senhor inventa. Professor tá doente, é alguma coisa que eu vou aí em sua casa lá ajudar. Olha aqui, pessoal, o que é que É os vocês vão sintomas da fazerem? vacina, gente. Além de fazer então esse vulcão, que vai ser valendo de 0 a 10 pontos, vocês também terão que fazer letra e erupção. Como é que vocês vão demonstrarem? Ah, professor, deixa eu falar. Tá fudido. Olha, vocês vão fazer o vulcão entrar em erupção. Não é que o vulcão ele não é uma estrutura. A pedra, pronto, pega a pedra e bota dentro do vulcão, que ele Não. já. O vulcão é uma estrutura que ela vai ser provocada pelo quê? Quando o magma do interior da Terra ele sai para a superfície. Então vocês vão Aí, comprar então, o eu vou quê? lá na superfície. Eu vou Ó, lá na. vocês vão na colocarem. da Não magma. sei. Ô, Lá, professor, ó, tô... vocês vão fazerem Professor, o vulcão nesse formato, né? O formato então da parte de cima então de uma garrafa. Professor, como é que faz o vulcão? Ó, professor, eu vou mostrar eu a também vocês, eu tenho um entendi. vídeo. Oi. professor, o senhor pode mandar tudo isso no O grupo? professor perdeu a cabeça, Zé. Professor, vai mandar tudo isso no grupo? Vou sim. Olha aqui, é da seguinte Pode mandar forma. no grupo. Como é que o vulcão ele entra em erupção? Você vai pegar o vinagre. Ô, professor, Oi? pode ser de sistema solar um ano atrás? Que eu tenho um Não. aqui guardado. É bonito, Nem né, Arthur? apresentei. Olha aqui, você vai pegar a argila, vai fazer o vulcão, né, baseado então em cima de uma tampa de garrafa. Você vai pegar na parte de cima desse vulcão, você vai colocar um copinho descartável, vai cortar para que ninguém veja ele, né, claro. E quando você tiver o potinho em cima, você vai colocar vinagre, vai colocar um corante vermelho ou laranja e você vai colocar o bicarbonato Professor! de sódio, que é R$ 1 no mercado É pra só. quando isso? E Professor, hoje é 8. Mas, professor, Ô, professor, Deus do céu, meu Deus do céu. professor, pode repetir? Travou um pouco. ô, professor, Coloca no grupo, professor. Certo? É isso aí, faz um vídeo, sei lá. Eu vou mostrar o dos meus alunos do ano passado, do 7º ano. ô, professor, Ô, professor, de peste eu vou arrumar isso, Zé. professor, o senhor tá bem. Lascado. O senhor tá mandando crianças brincar com bicarbonato de sódio. É pois é, nada. professor. É muito perigoso. Olha, aqui na minha casa eu tô sem o vinagre. Não, no mercado não tem o bicarbonato de sódio. Não tem onde eu arrumar argila, ó. Não tem como. Eu não tenho corante, professor. Professor, coloca... Ô, professor, Ó, coloca um as coisas pacote aqui de argila, no grupo. ele custa de 4 a 5 reais e dá para dividir para 2 pessoas. Tá Ô, caro. professor, Oi? Tá professor. caro pra dividir, porque eu moro o professor pode colocar as coisas no grupo pra poder fazer sem precisar pedir para o professor? E um Coloque- vídeo de explicação também de como fazer. Tá certo. Tá certo, tem que ser. E aí entrar em erupção também eu ensino a vocês. Não se preocupem não, viu? Tio, Oi. o meu, eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou pegar uma garrafa de 2 litros,
Vou pegar uma garrafa de 2 litros, pegar uma terra e cobrir Pega a ele. garrafa aí. Pega essa garrafa. Ou eu pinto e pego Coca-Cola e. Ô, professor, onde eu vou encontrar argila, Ó, pelo amor de Deus? Primeiro Professor, vocês vão aqui. providenciarem uma garrafa, certo? Olha aqui. Essa garrafa, então, vocês vão fazer da seguinte forma. Vão cortarem essa parte aqui, ó, da garrafa, certo? Cortem ela aqui. Quando você cortar aqui, veja que ela vai ficar com o formato de quê? Fica com o formato de um vulcão, não é? Por fora, Ô, você vai professor, colocar mais uma ou menos argila. um vulcão, né? Ô, professor, Você vai pode colocar me a falar argila ao de novo, redor não dá pra dela. ouvir, não? E aqui na parte de cima, você vai pegar um copinho descartável, coloca o copo descartável, corta ele, né? Deixa só pequenininho assim. E ao redor dele também, você vai deixar ele bem bonitinho, como se fosse um vulcão. Já fez a estrutura dele. Quando vocês terminarem, deixar secar de um dia para o outro, aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão mandarem um vídeo para Professor, mim, aqui não tem argila. a gente providencia. Ô, professor, Aqui tem um mercado que tem. Ô, professor, Professor, vai se fazer for vídeo pegar terra, explicativo, né? Estão falando todos de uma vez, não dá É. pra escutar o professor. Professor, Ô, o professor professor. vai fazer um vídeo de explicação, né? Porque você tá É, isso mesmo, Isaac. Não vou te ajudar, não. Ô, professor, Você não tá Eu tava indo aqui. professor, Oi? se for pegar terra aqui, aqui na terra do deserto, deserto não, daqueles lugares que a terra é toda rachada. Aham. É porque Olha pega aqui. fogo. Então, para entrar em erupção, mas eu envio para vocês. Vocês vão fazer da seguinte forma, né? Vai pegar o Gelo bicarbonato, seco, o água vinagre e o com corante. Tá? Professor, não, professor, não tem Professor, pode ser tinta Ô, professor. vermelha? Não. Nossa. Oi, pessoal. professor, Já acabou, foi a aula. Não. Vai até quando a aula? Eu acho que ainda vai uns 10 minutos, porque todo mundo ficou tirando dúvidas, mas eu tenho que terminar hoje. O senhor tá muito malvado. Professor, depois de eu vou arrumar tudo isso, professor. Olha aqui, a gente então vai demonstrar então como é que se forma a estrutura do vulcão, né? Que vai ser quando o magma ele sai para a superfície e ele forma a estrutura que nós chamamos de vulcão. Vai ser quando o magma vai sair do interior da Terra, forma o vulcão e de repente começa a derramar a lava, né? E a gente vê então aqui, por exemplo, que também tem o tsunami ou maremoto, né? Que é uma série de ondas causada pelo deslocamento de um grande volume de água. Esses tsunamis, eles são muito frequentes lá no Japão. Nós vamos dizer que esses terremotos, erupções, explosões submarinas, deslizamento de terra, entre outros acima, ou abaixo da água, tem o potencial de gerar um grande tsunami. Claro que a gente vê que o tsunami, na maioria das vezes, ele pode ser gerado quando as placas tectônicas elas vão se encontrarem. Lá em semana esse cara jogar pra trás dele. Oi? professor, O que é mais barato? O que derou foi aquele tapete da aula passada. Oi, Laiane. Você tem que arranjar tinta marrom. tava vendo um vídeo que lá no Japão, professor. tsunami derrubou tudo, derrubou todas as casas. Você Aham. traz daqui a quinta. Professor, Exato. É que um dia eu tenho que preparar esse vulcão. Não, amanhã você tem tempo. Amanhã. Eu acho que amanhã. Ô, mãe, eu acho que. Mas eu desligo o microfone. Loja, eu não sei se amanhã eu vou com ela. Cara, não vai não, amor. E como é que eu vou fazer? Quer meu seu microfone? Ah, desculpa. Pessoal, olha, só para a gente finalizar então a nossa aula, que já demorou 40 e poucos minutos, eu passei um pouquinho, né? Mas a gente sabe que está muito atrasado. Por exemplo, na quinta-feira, antes de vocês fazerem o meu teste, na quinta-feira, antes de vocês fazerem o meu teste, eu vou pedir para vocês entrarem um pouquinho para eu terminar o conteúdo de história. E na semana que vem, que vai ser a nossa última aula antes do recesso escolar, antes da nossa prova realmente de história,
a gente vai falar ainda um pouquinho, a gente vai falar também um pouquinho sobre o Egito. Vamos falar sobre os faraós e tudo mais. Então veja aqui, pessoal. Pois é, isso mesmo. Olha aqui, pessoal, deixa eu ver, antes que descarregue meu notebook, deixa eu correr. Eu demorei muito explicando. Ah, Só um minuto, pessoal. Olha, pessoal, então veja aqui. Gente, pelo amor de Deus. Olha, Onde é que nós vamos arrumar tudo isso para fazer um vulcão, professor? vocês Senhor vão quer amar o vídeo. Eu vou mandar procurar o meu link. Deus do céu, 2 dias, menos 2 dias eu tenho que fazer esse vulcão. Mas eu vou mostrar a vocês como é que faz. Vocês vão acharem fácil. Não é difícil, não. Aqui Mas na eu rádio queria tem. viajar para um lugar Aqui que na tem um minha cidade tem vulcão e tudo. mostrar ao Professor, vou vídeo. ter que ir aventurosa atrás dessa bendita argila, professor. Eu vou falar com a moça, ver se ela tem. Pra todo mundo, né? É em frente ao Mercado Maciel. Precisa pra mim não, que eu já tenho aqui. Já? Olha aí. Pessoal, olha, vejam aqui. Só pra gente finalizar, eu peço 5 minutinhos, então, pra gente finalizar nossa aula, falando então sobre os tipos de rocha. Eu sei que vocês vão verem com Edivacildo também, então eu não vou me aprofundar muito, não. A gente revisou as placas tectônicas, que os continentes eles se separaram. Nós vimos também o que é vulcanismo, o que é terremoto. Vimos também o que é tsunami. E a gente agora vai estudar que a superfície da Terra ela é formada então por vários tipos de rocha. Esses tipos de rocha, cada uma delas tem características diferentes. E o que é uma rocha? A rocha ela é um corpo sólido, né, formado por vários minerais que existem na Terra. As rochas elas vão formarem a camada externa da Terra. A gente pode dizer, por exemplo, que existem 3 tipos de rochas diferentes. Existe a rocha ígneo-magmática, que é formada pelo magma do interior da Terra que vai sair e vão formar em rochas. Existe também a rocha metamórfica ou a rocha sedimentar. Cada uma delas tem características diferentes. A gente vai começar então pela rocha magmática. Essa rocha magmática ela é formada através da solidificação do magma, né, do interior da Terra, que vai formar, ele vai se resfriar e ele vai formar magma, vai formar pedra. Nós vamos dizer que o primeiro tipo de pedra são as rochas vulcânicas, que são as extrusivas, que se formam na parte de cima da Terra. E existem também rochas que são formadas do magma de vulcão, que vai ser no interior da Terra. São as chamadas rochas plutônicas ou então intrusivas, porque se formam no interior. A gente vai dizer que as rochas vulcânicas são aquelas o quê? Quando o vulcão ele vai entrar em erupção, aquele magma ele vai sair e ele vai se resfriar e forma uma rocha. Nós vamos dizer que esse tipo de rocha é o que nós chamamos de rocha basalto, né? Como basalto, como a gente tem, e a pedra pome. Como vai ser esse tipo de rocha? O basalto é esse tipo de rocha bem escuro. Geralmente ele é encontrado em terras que são muito boas para se plantar, como Paraná, São Paulo, lá no Paraguai. Ele faz com que a terra ao seu redor ela seja bem avermelhada pela quantidade de ferro que existe. Nós temos também aqui outro tipo de rocha também. Esse tipo de rocha ele é usado também. Oi? Como assim plantar? Não, ao redor desse tipo de rocha existe um solo que ele tem uma cor avermelhada, então ele é adequado para se plantar, tá? Esse tipo de rocha magmática, ou seja, que ele é feito através do magma do interior da Terra, nós vamos dizer, por exemplo, que ele pode ser utilizado em portas e janelas, pode ser utilizado em calçamento, na construção de casas, na construção de diques, que é um local de armazenar água. A gente também tem a pedra pome. O que é uma pedra pome? É uma rocha que ela foi feita da espuma do vulcão, certo? Que tem, devido à quantidade de ar, aquela espuma ela vai ficar com vários buraquinhos. Eu acho que a mãe de vocês,
elas devem ter comprado ou devem ter em casa aquela lixa de passar nos pés, né? Já viram que ela tem Ah, minha vários mãe tem. buraquinhos? Ela é chamada de pedra pome. É uma rocha magmática também. Ô, professor. Oi? Essa E aqui, ó. agora eu parei para pensar. Como o trabalho vai fazer o vulcão jogar a lava que vai ser vinagre? Aí vai sujar demais. Não, relaxa, fica Professor, a não, muito internet não. tinha caído, desculpa. Aham, sei. Aí nós temos a pedra pome, que é essa pedra que ela é feita principalmente da lava do vulcão. Aliás, a lava não vai ser feito da espuma do vulcão, porque quando ele entra em erupção, ele vai soltar uma espuma e através dessa espuma é gerada então uma pedra que é chamada de pedra pome. Ela é usada principalmente para aumentar a limpeza com sabões detergentes, ou seja, principalmente para limpar os pés, certo? Que ela tira aquela rachadura. Travou, professor. Travou. Olha, agora nós temos então a pedra plutônica. O que são as rochas plutônicas? Também são rochas Gente, pra magmáticas. vocês também estão travando. A gente vê então, pessoal, que nós temos a rocha plutônica. A rocha plutônica ou intrusiva são rochas que são produzidas no Professor, tá interior da Terra. travando. Oi? Muito. Está travando. Tava travando muito, mas agora voltou. Pronto, pessoal. Só para a gente finalizar, a gente tem esse tipo de rocha que ele então vai se formar a partir de que forma? A gente tem esse tipo de rocha que vai ser a rocha intrusiva, que é um tipo de rocha que ele se forma no interior da Terra através do Professor, eu posso esfriamento, estar saindo. através então do esfriamento então desse magma no interior da Jorge. Terra. Ele forma o granito, que é a brita que a gente tem para construir casa. Nós temos o gabbro e temos o cianeto. Nós vamos dizer o granito, né, que é aquele tipo de brita que a gente utiliza para construir casa, é uma rocha plutônica. Ela se forma no interior da Terra, tá? Que ele é bastante utilizado. A gente vê que ele é formado a partir de vários minerais. Ele pode ser utilizado para ter uma bancada de uma cozinha, de uma construção civil. Também pode ser usado para revestir trânsito ou entradas de prédio. E a gente tem o quê? O segundo tipo de rocha é uma rocha sedimentar. O que quer dizer uma rocha sedimentar? São rochas que vão se formarem a partir de restos de outras rochas. Ou seja, vamos dizer que a rocha, com o calor e com o frio, ela começa a passar por um processo de erosão, que a gente já viu em geografia. E as pedras, quando elas começam a se quebrarem, nós vamos dizer que elas vão se começar a se quebrarem e elas acabam chegando no momento que elas vão se unirem. E é a partir desse momento que esses pedaços de rochas se unem Jorge. e formam então a rocha sedimentar. Por exemplo, ela pode ser detrítica quando elas são formadas, por exemplo, a partir de restos de pedra, né, de uma para outra. A gente vê que esse tipo de rocha aí, detrítica, a gente vê uma pedra, então ela se quebra e ela vai se juntar com outra, ela é chamada de pedra detrítica. A gente vê também aqui quimiogênica. Essa quimiogênica, por exemplo, o sal. O sal é uma rocha, não é? Só que vai se formar em algumas regiões em que a água vai embora e fica aquela pedra e que vai, né, se quebrar para ser usado principalmente na cozinha. Temos as biogênicas. Por exemplo, vamos dizer que há muitos anos atrás, uma floresta, ela foi inundada pela água e uma árvore, por exemplo, ela vai se transformar em um carvão mineral, certo? Que ele não é um carvão que a gente usa, é um carvão mineral. Ele é mais, esquenta mais, ele é diferenciado, que é a mistura de plantas com a mistura também de árvores. Então ele dá origem. Professor, Oi? eu já vi um carvão mineral. Já é muito bonito, né?
mas ele é muito tóxico também, se ele for utilizado. Ô tio Eldis, Oi? Lorena, olha, assim, quando a gente vai fazer o vulcão, é minha primeira vez fazendo o vulcão, aí eu vou fazer com Coca-Cola e Mentos, pode ser? Ó, Kermes, assim, fizeram há 2 anos atrás, só que não deu muito certo, não. Pode ser que dê, mas eu não sei. Se você quiser tentar, Eu tento. certo. Aí nós temos aqui as rochas mais comuns que são formadas de pedaços de outras rochas que se unem. É o arenito, formado a partir da areia, é o argilito da argila, o calcário, que é formado de restos de conchas de oceano, e vamos ter o salgema. A gente vê também que a partir dessas rochas sedimentares, veja aí o arenito, o argilito, o calcário e a mina de sal, gema, né? Então a gente vê que essas rochas são formadas a partir da decomposição de outras rochas que vão se unirem e vão se formando para dar origem a outros tipos de rocha. A gente vê o principal uso do calcário. Nós vamos dizer que ele dá origem ao cimento, ele é usado na metalurgia, ele também é utilizado na fabricação de vidro. E a gente vê também aqui, detrítico, a gente tem aqui, por exemplo, o arenito, que ele é formado a partir de união de quê? De vários grãos de areias, de vários tipos de areias que se formam naquela região. E eles vão se unindo até formar uma rocha, né? A gente tem a quimiogênica, que vai ser o que? Através de um processo químico, por exemplo, o sal, né? Que eu acabei de dizer a vocês. A gente tem, por exemplo, a biogênica, ou seja, são formadas de restos de seres vivos. O exemplo é o calcário conquífero, é formado através de resíduos de conchas, como eu tinha falado a vocês. E a gente tem uma rocha metamórfica. E o que significa uma rocha metamórfica? É uma rocha que ela, por sofrer uma grande pressão e uma grande temperatura, ela vai passar por uma mudança. Nós vamos usar, por exemplo, o gneiss. Professor, será que ela sofre a mais temperatura que a gente? Deixa eu pegar uma pedra aqui que eu tenho em casa que é uma gneiss. Deixa eu pegar aqui. Professor, guarda uma pedra. Eu tenho uma pedra aqui na minha casa que eu achei ela, não sei onde, não me lembro. Olha Mas aqui, ela tipo, tem um formato de uma rocha, tipo. Olha sei lá, aqui. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas em Encenel existe dois tipos de rocha metamórfica. Metamórfica quer dizer transformação. É uma rocha, por exemplo, que ela sofre uma grande pressão, né? Ela vai ficar bem apertadinha e um grande calor que ela acaba se transformando. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, aí que existe a rocha gneiss, a mármore que tem na nossa casa, né? E temos a ardósia, que eu vou mostrar a vocês. O gneiss vai ser então uma rocha que ela vai se formar a partir do granito, não é? Essa rocha ela é no interior da terra, só que ela vai subir para a parte superior, para a superfície da terra, e ela passou por uma mudança, mas ela surgiu a partir de um granito, só que ela sofreu mudança. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, não é, quando vocês forem no Cristo Redentor, no Morro do Corcovado, que é perfeito, Ou seja, nunca. vão, minha gente, o meu sonho era ir lá. Eu fui sozinho, minha família quase morreu do coração, mas eu E fui. se a pessoa for assaltada, nem. Deus me livre. Minha gente, meia-noite, quase meia-noite eu tava lá, em Copacabana. Eu fiquei em Copacabana mesmo, que é a 3 ruas da praia. Mas eu só encontrei uma vez uma pessoa suspeita, eu saí bem rápido, fui embora pro hotel. Mas é tranquilo. Se eu vi uma pessoa aqui de noite, na esquina de Venturosa, dois caras numa moto saem correndo. Roupa Não é? dentro de casa. Olha aqui, o granito é uma rocha magmática, né? E a partir dessa rocha magmática, ela sofreu uma mudança, um calor e uma pressão, e ela se transformou em uma gneiss, que existe lá no Morro do Corcovado, lá no Cristo Redentor. Ela é o mais escuro do que o granito, né? Nós temos o mármore. Mármore, então, pessoal, é uma rocha, né, que é usada principalmente como artigo decorativo, como todo mundo sabe. E a partir dessa rocha,
a gente vê que ele vai se formar a partir do calcário, não é? A gente vê que é a partir do calcário, daquele tipo de rocha do oceano, e a gente vê, ou seja, de restos de conchas, que se forma então mármore. Oi? Esse mármore aí tem aqui. Não é? Ele é formado a partir de uma Ok. rocha calcário, que se formou lá no oceano a partir de restos de concha. Por isso que ele é tão bonito, né? A gente vê que ele é formado a partir de quê? Ele é uma rocha, né? Só que ele sofreu uma grande pressão em temperatura, que ele se transformou em uma rocha metamórfica, que tem várias tonalidades diferentes, né? Que é usado principalmente em fachadas, pias, pisos, né? Nós temos a ardósia. A ardósia aí a gente vê que ela é formada a partir da argila, usado principalmente em piso, fachadas de prédios, telhados, né? E até mesmo usado em confecção de quadros. Professor, falta muito. Não, vou terminar agora. E esse tipo de rocha aqui é a rocha. Nós temos aqui uma ametista e temos essa aqui que é um diamante. Todo mundo já sabe o que é um diamante, né? É um pedaço, então, a gente vê que é uma rocha, só que por ele sofrer uma grande pressão e uma grande temperatura, a gente vê que ele se tornou bem cristalizado, né? E é uma pedra muito valiosa, porque é uma rocha metamórfica. Professor, Oi? tem como um carvão virar diamante, né? Só Tem que ele sim. tem que sofrer muito calor. Se ele é feito a partir exatamente disso, não é? Se ele sofrer muita pressão e muita temperatura, ele pode ser transformado sim. Cristalizado, né? O meu é minúsculo, né, gente? Que não tem dinheiro, não. Mas pelo menos é um brilhante, né? Um diamante. Quase ninguém São vê. diamante, é? São diamantes. Professor, o anel é de joia? É de formatura. É ouro, uma ametista e 2 diamantes. Passei a vida pagando. Eita. Mas é perfeito diamante, né, gente? Sim, o professor tem um brinco que misericórdia, ele é de joia, mas eu não tenho cuidado não. Eu deixei ele numa caixa e só usei lá quando é até comemorativa. Pois é. Então a gente vê então, pessoal, que existem então vários tipos então de rochas metamórficas. Nós temos o gneiss, nós temos o mármore e temos também o diamante e outras pedras preciosas também, né? Então a gente vê então, pessoal, que é dessa forma que a gente vê que existem vários tipos de rochas que formam a superfície da Terra, certo? A gente vê então que um cavão, ele realmente não é qualquer cavão, né? A gente vê que realmente pedaços de rocha, ele vai sofrer uma grande pressão em temperatura e realmente ele pode se transformar em um diamante.